Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar um pouco sobre um gênero textual com o qual vocês já são bastante familiarizados. Vamos analisar algumas características da reportagem e vamos ver quais seriam as diferenças entre reportagem e notícia. Notícia é um outro gênero textual que tem algumas especificidades que diferencia da reportagem. E é isso que a gente vai ver aí ao longo dessa aula, ok? Então, eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas de língua portuguesa para os 7º anos. Agradeço imensamente a participação de vocês, eu não me canso de expressar a minha admiração, o meu apreço por vocês que estão aí cuidando do intelecto de vocês, né? Estou aqui com o colega Luiz, aqui o intérprete que está fazendo a docência compartilhada comigo, né? Me ajudando aí a brilhantar esse momento para que vocês possam aprender com bastante significado aqui, né? Todos os conceitos que nós estamos apresentando. Então ele faz aí a transcrição da minha linguagem oral para a linguagem de sinais. E vamos aqui comigo ler quais são os nossos objetivos. Então a gente vai fazer a leitura de fragmentos de uma notícia e de uma reportagem, mas a gente vai deixar disponibilizado para vocês o site de busca para que vocês possam ler na íntegra os textos que vamos apresentar, né? Vamos localizar informações explícitas em um texto, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, ok? Então, aqui nós temos algumas perguntas engajadoras, né, da nossa discussão. Como você se informa sobre os acontecimentos da sua cidade, estado ou país? E aí? Né, de que forma que que recursos comunicacionais vocês utilizam para se manterem informados a respeito daquilo que está acontecendo no bairro onde vocês moram, na cidade, né, ou no estado ou no país? É importante a gente se manter informado acerca dos acontecimentos? Com certeza sim, né? Até para que a gente possa tomar, às vezes, algumas medidas preventivas, né? Dependendo ali do contexto das situações que estão ocorrendo no nosso entorno, né? No local onde moramos. Então é sempre importante nós nos mantermos informados. Mas e aí, o que vocês fazem? Vocês utilizam o WhatsApp, utilizam o Facebook, as redes sociais, assistem às notícias televisivas, né, aos jornais, às reportagens, ou vocês têm acesso a algum jornal impresso, de repente, que traz para vocês ali a leitura, né, contendo as informações do que está acontecendo, né? Então, quais são ali os meios de comunicação mais utilizados por vocês para se manterem informados? E na segunda questão, e quando você deseja saber mais sobre um fato noticiado, o que você faz? Né, alguns de vocês já devem estar pensando, professor, eu vou para o Google e daí eu pesquiso, né, sobre o assunto, digito lá algumas palavras-chave e automaticamente o Google já abre ali inúmeras possibilidades de leitura para que eu possa me aprofundar mais em determinado assunto se eu considero importante para mim, para minha família, né, para as pessoas com quem eu convivo. Ok? Então, essas são algumas questões só para a gente começar a nossa reflexão, né? A gente trouxe aqui algumas características da notícia, né? Então, trouxemos aqui uma manchete, né? O título da notícia que a gente sugere para a leitura. Ele traz a seguinte informação: 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. Então vejam que as letras são num tamanho maior que o restante do corpo da notícia e elas estão em negrito. E ali a gente tem na linha fina, né, ou no subtítulo, logo abaixo da manchete, mais informações, né? E aí a gente sabe o seguinte: nos 3 primeiros meses de 2018, 1 de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo morreu. Então vejam que informação complementar importante para atrair o leitor para a leitura dessa notícia na íntegra. Isso foi publicado no dia 13 de abril de 2018. Cerca de 500 imigrantes e refugiados foram resgatados nesta sexta-feira no Mar Mediterrâneo em 3 operações de socorro nas quais trabalharam diversas embarcações que navegavam na região, informou a Guarda Litorânea da Itália. Então esse texto está disponível aqui no site exame.com, né? E vocês têm aí uma possibilidade de fazer a leitura na íntegra para se informar mais a respeito dessa notícia. Então vamos tentar compreender aqui os elementos composicionais da notícia, né? Então o primeiro parágrafo da notícia
ele tem que dar conta de responder aos seguintes questionamentos, né? Qual foi o acontecimento? Então, ele informa para o leitor, né, que cerca de 500 imigrantes e refugiados foram resgatados no mar. Onde esses acontecimentos ocorreram? No mar Mediterrâneo, a gente tem essa informação. Quando esses fatos ocorreram? No dia 13 de abril de 2018, né, está datado ali a notícia. E como aconteceu? A guarda litorânea da Itália resgatou os imigrantes que estavam à deriva no mar, né, estavam perdidos no mar. Então vejam, esses elementos aqui, essas perguntinhas, elas devem nortear já o primeiro parágrafo de uma notícia, né, que é o que nós chamamos de lead, ou guia, para que o leitor fique sabendo onde aconteceram os fatos, quem estavam envolvidos nos acontecimentos, o que aconteceu, né, quando esses fatos aconteceram, como, de que forma eles aconteceram, né, muitas vezes até por que aconteceram. Então são alguns questionamentos que devem estar já expostos no início da notícia para que o leitor tome acesso aí, né, tenha acesso às principais informações. Então, a gente tem aqui nesse slide de uma forma mais sistematizada para vocês verificarem as características da reportagem agora, né? A reportagem ela é semelhante à notícia, porém tem um âmbito maior, né? Então, a gente tem também o título ou a manchete, né? Nesse caso, o título é Número de refugiados e deslocados cresce em 2016 e é o maior já registrado, diz relatório. Também o tamanho das letras é maior, né, do que o tamanho do restante do corpo do texto. E estão em negrito, né? Isso identifica o título da reportagem ou a manchete. E aí aqui no subtítulo ou linha fina a gente tem mais informações complementares, que diz assim: 65,6 milhões de pessoas passaram por deslocamento devido a conflitos, guerra ou fome, segundo o Acnur. Países em desenvolvimento acolhem 84% dos refugiados e deslocados. E metade é criança, olha que informação, né? Metade é criança. E aqui a gente tem na identificação de quem escreveu a reportagem, né? A Viviane Souza publicou aí na Globo News no dia 19 de junho de 2017, né? Então percebam que aqui a gente tem características semelhantes, né, entre reportagem e notícia. Ambas apresentam o título, né, que é a manchete, geralmente com letras maiores, né, em negrito, em destaque. Aí nem todas, mas algumas apresentam o subtítulo, que é essa linha fina que traz informações complementares. Né, temos aqui a indicação do autor, do jornalista que fez a reportagem, né? E temos também a data, quando que isso aconteceu, né? Então, algumas informações importantes que são as características da reportagem. Continuando então. Conflitos locais, guerra civil e fome fizeram com que o número de refugiados e deslocados no mundo aumentasse ainda mais em 2016. Segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira, dia 19, tornando a atual crise humanitária a mais grave desde a fundação da ONU em 1945. Então, a gente tem aqui alguns tópicos de desenvolvimento desta reportagem, né? Então, o que seriam esses tópicos de desenvolvimento da reportagem? São, na verdade, títulos complementares, né, com informações extras que vão ali somar para que o leitor compreenda na totalidade o que está acontecendo, né? Então, alguns desses tópicos da reportagem específica que estamos analisando trazem as seguintes informações. No primeiro, países de origem dos refugiados em 2016. No segundo, refugiados acolhidos. No terceiro, países que mais receberam refugiados. E, obviamente, cada tópico desse vai trazer informações, né? Para cada tópico a gente tem ali um texto que daí vai estar escrito numa letra menor, né? Ou não vai estar negritada, que complementa ali a informação que foi anunciada no título do tópico, certo? Então, para nossa primeira atividade, a gente vai pedir para vocês relerem o primeiro parágrafo da reportagem, né? E responder qual foi o acontecimento, onde ocorreu, quando e como aconteceu, ok? Então, vocês vão dar uma lidinha aí, a gente vai retomar, né, a reportagem para vocês tentarem dar conta de fazer a primeira atividade, ok?
E aí, pessoal, foi possível identificar aí esses elementos composicionais da reportagem? Então, vamos verificar como ficou. Então, qual foi o acontecimento, né? A gente tem aí o aumento no número de refugiados e deslocados no mundo. Onde? Em países em conflito, guerra civil, ou países que estão sendo assolados pela fome. Quando? Em 2016, né? E como um grande número de pessoas se refugiou ou se deslocou para fugir de conflitos, guerras e fome, certo? Então, se vocês responderam aí, né, algo semelhante a isso que a gente propôs, se as palavras de vocês produzem o mesmo sentido, né, não precisa estar ipsis litteris idêntica a nossa resposta, mas se no total, assim, a gente percebe que vocês conseguiram captar, né, essas informações, vocês estão aí percebendo certinho quais são os elementos composicionais da reportagem. Parabéns, ok? Então vamos para a nossa segunda atividade, né? A pergunta é: quais fatos da notícia se relacionam com os dados discutidos na reportagem? E aí, vocês perceberam que a reportagem ela tem um volume maior de informações, né? Ela é dividida por subtópicos. E quais desses dados aí se assemelham? Mais um tempinho para vocês fazerem a nossa segunda atividade.
E aí vamos verificar então como ficou, né? Então vejam, na notícia a gente tem ali o resgate de 500 refugiados no mar Mediterrâneo. E na reportagem a gente tem uma apresentação dos motivos pelos quais os refugiados saem de seus países. Na reportagem, a gente tem uma ênfase no aumento do número de refugiados e também a reportagem enumera os países com maior número de refugiados, além dos países que mais receberam refugiados, né? Então, claro que a gente tem ali assuntos que são semelhantes, né? É o mesmo tema sendo tratado, porém sob perspectivas diferentes. Na reportagem a gente tem muito mais informações do que na notícia. Por isso que ela é dividida ali em vários tópicos e cada tópico contém ali um textinho, né? Trazendo informações novas para o leitor, ok? Então, as características da notícia, né? Para a gente retomar aqui. A notícia geralmente é um texto informativo e impessoal. Não são assinadas pelo autor. Também a notícia apresenta um tema atual e é inteiramente informativo. A linguagem é formal, clara e objetiva. E também a notícia geralmente é um texto escrito em terceira pessoa, né, no qual se usa bastante o discurso indireto, certo? Então, o que significa dizer que o texto é escrito em terceira pessoa, né? Então, a pessoa, o jornalista que vai fazer a notícia, ele tem que usar uma linguagem bem objetiva, simplesmente noticiar os fatos tais quais eles ocorreram, né? Na notícia, não se espera que o jornalista traga a sua opinião a respeito do que aconteceu, né? Agora, na reportagem, a gente vai poder ter em um dos tópicos a presença da opinião do jornalista e de outros especialistas ou de outras pessoas que estiveram envolvidas na situação que estiver sendo ali reportada, certo? Então, na reportagem, a gente tem um texto que faz a cobertura dos fatos, né? Temos também uma pesquisa, né? Uma seleção de dados para tratar as informações. A reportagem amplia a discussão originada por fatos e acontecimentos, intenciona levar o leitor a compreender um tema da atualidade e formar sua opinião. A linguagem é formal e objetiva e há a presença também da opinião em alguns tópicos. E a reportagem articula-se o discurso indireto e o discurso direto presentes aí no mesmo texto, certo? Então, de posse dessas informações, a gente vai para a terceira atividade, né? A gente pede para vocês escreverem o que vocês entendem como a diferença entre refugiado e deslocado se manifesta a partir desse fragmento. Um tempo para mais essa atividade.
E aí, pessoal, vamos verificar então a diferença entre refugiado e deslocado? Então vejam, o indivíduo que se desloca para outro país ou para outra região dentro do seu próprio país, devido a problemas relacionados a guerras, conflitos, violências ou crises humanitárias. A esse indivíduo nós denominamos de refugiado. Já o deslocado é aquele que é tirado de um lugar, né, que é removido para ser colocado aí em outro lugar, né? Então, a gente tem aí essas proposições de resposta para diferenciar refugiado de deslocado, ok? Então, nessa aula nós aprendemos aí as diferenças entre notícia e reportagem. Espero que vocês tenham gostado e até breve.